E hoje, querido, eu quero falar sobre a celebração da ceia do Senhor e como devemos encarar isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a partir do versículo 23. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o nosso Deus, por estar vivo no nosso meio. Ressuscitou o Senhor Jesus, está no nosso meio, Espírito Santo de Deus conduzindo os nossos corações. Diz a Bíblia Sagrada: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, isso que me chama tanta atenção, querido. Na noite em que Jesus ele foi traído, ele decidiu não abrir mão de ter comunhão com os seus. Ele não abriu mão. Olha, eu sei que eu serei traído, mas existe um ambiente que o Senhor me colocou antes de eu encarar a cruz, a morte. Naquela noite, alguém trairia Jesus Cristo. Mesmo assim, ele partiu o pão. Mesmo assim, ele com amor, ele demonstrou amor aos seus irmãos, aos seus companheiros ali, aos seus discípulos. Ele diz assim a palavra: ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Hoje Deus ele te chama para renovar a sua aliança com Ele. Você vai sair desse lugar mais forte, renovado pelo poder do Senhor, pela presença de Jesus Cristo. Ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que ele venha. O apóstolo Paulo fala como quem estava junto no dia em que Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, pois ele diz assim: recebi do Senhor. É como se ele estivesse ali. Paulo recebeu sem estar lá. E é esta a nossa condição hoje. Recebemos do Senhor, ou seja, é uma verdade, é vivo. Jesus Cristo, Ele faz se cumprir em nossas vidas. Ele está presente no nosso meio. Nós estamos aqui na casa do Pai, mas você pode ter certeza, agora mesmo o Senhor ele está entrando em seu coração, Ele está ministrando a sua vida com palavras de amor, com a doce presença dEle, aonde aquele que entra, querido, perdido, ele sai daqui encontrando um caminho, o caminho da verdade, a luz que transforma vidas. Nós fomos chamados por Jesus Cristo, e Ele se faz presente. E hoje, na Santa Ceia do Senhor, Ele nos deu o direito de podermos pegar, participar do banquete, de pegarmos aquilo que nós precisamos nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dizer, nessa noite está à sua disposição. Jesus ele te chama para você participar desse grande banquete nessa noite. Jesus, ele mostrou, querido, a sua glória. Quando nós olhamos a vida de Paulo, Paulo recebeu sem estar lá. Paulo conheceu Jesus depois de prender, de perseguir, de maltratar, de concordar com a morte de muitos cristãos. Por isso eu digo que o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele pega o coração perdido e Ele traz para si, e muda e transforma. Paulo, que antes era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Foi ele que segurou as vestes de Estevão, permitiu que Estevão, o primeiro diácono, ele fosse morto a pedradas. Ele deu ordem para a execução de Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Estevão olhava para o céu e ele via a presença do Senhor Jesus, a glória do Senhor. Nós somos levados à morte todos os dias.
Para que nós possamos seguir Jesus, precisamos morrer para nós. Morrer para os nossos desejos, nossos pecados. E quando Deus ele entra em nossa vida, então reina Jesus Cristo. Reina não mais a carne, reina não mais os desejos. Reina agora o Senhor Jesus, que ele vem de uma forma a avivar o seu coração. Você passa então a coroar o único rei que é digno de toda honra e de todo louvor. Existem muitos reis nessa terra, mas nós servimos o Rei dos Reis. Ele está acima de todos os reis, ele está acima de todas as autoridades. E querido, o melhor de tudo é saber que somos príncipes, filhos do rei. Nós temos o direito. A autoridade ela foi colocada sobre nós, sobre a igreja. A Bíblia nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Basta crer e você vai receber, querido, essa porção nova para a sua vida. E as coisas vão mudar. E haverá transformação. Hoje pela manhã eu ouvi um testemunho fantástico da nossa irmã Leite. Ela subiu e ela comentou que por muito tempo a sua casa, e até hoje, foi aberta para uma célula, uma casa, um culto no lar. Casa de oração, uma igreja nas casas, pequenas igrejas, células. Enquanto ela estava ali movendo com a sua célula, a vizinha era tocada. Fez convite várias vezes para que viesse, participava ali da célula. E de repente ela aceita ir para a igreja, vai para a revisão, é tocada pelo Senhor e ela recebe a notícia de que ela recebe o abraço da Leila, porque ela dá a notícia: eu estou com câncer. E ela pergunta: mas como assim eu aceitei Jesus e agora eu tenho essa notícia ruim de que eu estou com câncer? Leila, sabiamente, ela diz assim: agora você está preparada, você não está sozinha. Se você fosse uma pessoa sem Deus, você não conseguiria vencer esse lugar. Mas agora, porque você tem Jesus, Jesus ele estará com você e você vai passar desse lugar. E cremos no milagre na sua vida. Jesus ele vai fazer toda a diferença daqui por diante na sua vida. A diferença é com quem eu estou no dia da angústia, da tribulação, do problema, da aflição, da dor. A diferença nossa é, nós não estamos sozinhos. Temos um Pai de amor que está cuidando de cada detalhe. Um Pai de amor que não te colocou no mundo para que você ficasse abandonado, porque é isso que a Bíblia diz: eu não te abandonei. O Senhor diz: esforça-te, tem de bom ânimo. O Senhor diz: eu sou contigo. Eu não te abandonarei. Existem tantas palavras, promessas para a nossa vida. Lucas capítulo 22, 14, 15 diz: chegará a hora, pôs-se Jesus à mesa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: todo tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Ele ficou à mesa com seus discípulos. E ele disse assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele sabia o caminho dele. Nós olhamos para a vida de Pedro. Pedro, em um momento, ele fala algo que surpreende Jesus. E Jesus olha e falou assim: verdadeiramente foi o Senhor que revelou a você, Pedro. Mas em um momento seguinte, quando Jesus disse qual seria o fim de Jesus, que ele iria morrer, Jesus disse: isso não vai acontecer, eu não vou deixar isso acontecer com você. Jesus olha para Pedro e fala assim: arreda de mim, Satanás. Ele não fala diretamente para Pedro, mas para o espírito que estava atrás de
Pedro naquele momento. E nós precisamos tomar cuidado na nossa vida, porque existem momentos que talvez você esteja oscilante. Uma vez fé, uma outra vez incredulidade. Uma hora eu creio, outra hora não creio. Uma hora eu quero avançar, outra hora eu quero retroceder. Uma hora eu quero conquistar, outra hora eu quero desistir. Uma hora eu quero viver, outra hora eu quero morrer. Deus não nos chamou para sermos oscilantes. Existe um propósito na nossa vida. Deus nos chamou para viver o propósito dEle. Não é o nosso propósito pessoal. Não é o nosso prazer pessoal. É abrir mão do meu prazer para fazer a vontade daquele que nos salvou. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus, ele mostra a necessidade de compartilhar seus sentimentos, seu momento, sua angústia com seus companheiros, sabendo que ele iria sofrer, que ele iria ser traído até pelo próprio Pedro, que iria negá-lo 3 vezes. Jesus, ele olha para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sabe o que é peneirar como trigo? Quem já foi servente pedreiro aqui? Eu já fui. Quem foi? Já pegou lá aquela peneira? Quem foi servente de pedreiro aqui? E, querido, o que fica na peneira? Só lixo. Só o que não presta, que não vai ser usado. Então, Jesus, ele diz para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 3 anos com Jesus e ainda não era convertido. Talvez hoje, querido, você esteja vivendo de um rótulo de crente. Só um rótulo. Eu sou crente. Onde você congrega? Tal igreja. Mas as suas atitudes não revelam conversão. Revela aversão ao Evangelho. Não mostra Deus. Mostra aquilo que Deus abomina. Voltando para o texto de Coríntios 11, 23, onde Jesus, ele disse: meu corpo dado por vós. Meu corpo dado por vós. Jesus nos fala para comer do seu corpo, que é alimento necessário para produzir a verdadeira vida. A Bíblia nos fala que Jesus, ele diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E nós temos o alimento, certo? É a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que ele é o verbo. Jesus é a palavra. Será que quando você acorda, você é o seu alimento? Primeiro, meu alimento é ouvir a palavra, ter a palavra, ouvir a voz do Senhor. Esse é o alimento que vai te fazer romper, vai te fortalecer contra o maligno, que vai te fazer criar coisas boas no dia mal, porque a Bíblia nos fala que todo dia existe um mal que foi criado para nos barrar. A Bíblia nos diz: basta cada dia o seu mal. Então o nosso dever como criadores e como criaturas de alguém que cria através da palavra, que profetiza, é criar o bem daquele dia. É você agora então, você entender que eu fui chamado para viver boas notícias, para dar boas notícias, ainda que viva em um momento ruim. Eu vou criar uma boa notícia, eu vou chamar a palavra do Senhor, eu vou trazer, chamar a existência, trazer à memória as promessas que Deus fez para a minha vida. Existem promessas sobre a tua vida, onde Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
é estabelecido um novo pacto de Deus, pacto eterno conosco. Querido, eu lembro quando eu fiz um pacto com Satanás. Eu lembro o dia que eu entreguei a minha alma para o diabo. Eu lembro do dia que eu fiz o pentagrama e acendi as pontas e falei naquele estúdio: Satanás, se você fizer dessa banda famosa, nós entregamos a nossa alma para você. Eu fui possuído, o meu corpo ficou endemoniado e meu corpo foi jogado para fora. Um dos integrantes agarrou meu corpo e me puxou para dentro. Eu não vi nada. Mas quando Jesus, ele veio, no lugar do pacto, ele fez uma nova aliança. Não importa o seu passado. Por isso nós precisamos entender, somos uma igreja inclusiva. Uma igreja que vai receber o perdido, o pecador. Afinal, Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus, ele não veio para os justos. Jesus, ele veio para os ímpios. Deus nos chamou para uma mudança. Não para viver a minha vida. Uma mudança para que eu possa então reinar com Jesus. Ser governado por Jesus Cristo. Jeremias, ele fala sobre isso. Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Quando se fala Israel, ele está dizendo, referindo-se a mim e a você. Deus, ele veio para fazer uma nova aliança. E ele continua dizendo em Jeremias 31. Farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. E ele fala assim: porei a minha lei no íntimo deles, a minha palavra no íntimo deles. Deus veio para colocar a palavra dele dentro de você. A palavra que salva, a palavra que liberta. Ele diz: porei a minha palavra, a minha lei, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É uma promessa. Nessa hora Deus escreveu no seu coração, está escrito no teu coração: eu serei o teu Deus e você será meu. A nova aliança é isso, querido. Hoje de manhã eu estava vindo com minha esposa e eu falei: nós mandamos a nossa aliança para polir. E essa semana eu estou estranho, parece que eu estou pelado. Eu falei: meu bem, você não está sentindo? Está estranho ficar sem aliança? Aí ela, minha esposa estava tossindo, né? Ela não respondeu. Eu falei assim: você não está achando estranho, Deise? Só que ela estava tossindo, ela não estava bem hoje de manhã. Aí eu frisei, olhei para ela e falei assim: você não está sentindo não, Deise? Ela riu, eu falei assim: lógico que eu estou sentindo. Quando nós não temos aliança com Deus, o corpo ele fica estranho. Quando você quebra a aliança, quando você tira a aliança do seu corpo, de sua vida, ela não faz sentido, você fica estranho. Você fica vazio, parece que alguma coisa está faltando. E aquilo que está faltando é Jesus. É Deus reinar nas nossas vidas. É tremendo ver a importância do sacrifício de Jesus, como isso nos aproximou de Deus. Nos aproximou de Deus, o sacrifício que Ele fez, a morte na cruz. Jesus Cristo, Ele é preso, humilhado, cospem no rosto de Jesus, uma coroa de espinhos encravada em sua cabeça. Ele carrega o peso de uma cruz, 2 vezes o peso de um homem. Ele leva o peso da morte para o Monte Gólgota, Monte da Caveira. Ele é chicoteado antes, e o chicote com alguns
algumas pontas de ossos que quando bate, arranca pele e osso de Jesus. Jesus, ele sobe. E no último momento, Jesus, ele fala o quê? Senhor, o último brado dele na cruz foi: está consumado. Ele não te abandonou. Ele seguiu o plano. Meu plano é salvar o perdido. O meu plano é salvar esse mundo. Mundo no original quer dizer, mundo no original é inimigo de Deus. Deus decidiu salvar o inimigo. Ele decidiu te salvar. Por isso, nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós somos transformados pela palavra. Deveríamos então viver essa palavra. Se Ele me perdoou, eu também tenho o dever de perdoar. Se alguém te feriu, perdoa. Perdoa. Queridos, a minha irmã, ela foi estrupada no início da minha conversão. Eu tinha saído de Brasília porque eu precisava sair daquele meio, então eu fui para Minas Gerais, morar em Uberlândia. Trabalhava em outros lugares, mas de repente o pastor achou graça em mim. Ele falou assim: você não gostaria de trabalhar na igreja e morar na igreja? Eu falei: sim, gostaria da igreja. Comecei a morar dentro da igreja. 2 anos morei dentro da igreja. E aí eu recebo a notícia que a minha irmã tinha sido estrupada na frente do esposo, no matagal. Eu ouço aquela notícia e eu grito: Deus, cadê você? Eu quebro o escritório da igreja todo, revoltado. Eu saio para a rua para procurar uma pessoa para poder bater. Eu era de briga. Mas aí eu vou para a rua, era mais ou menos meia-noite. Quando eu vou para a rua, não encontro ninguém. De repente para um carro na minha frente. Eu falei assim: é esse que eu vou pegar. Quando sai do carro, sai o meu discipulador dizendo: Alex, entra no carro. Alguém me socorreu. Alguém me consolou. Pastor, mas o que tem a ver? Você estava falando de perdão. Eu quero te dizer que por mais dor que você tenha, traição que seja, libere perdão. Porque naquela noite, o meu discipulador, meu líder, ele me ensinou a orar a oração do perdão. Eu ainda queria matar, mas relutando a carne e o espírito, prevaleceu o amor. E a minha irmã, como ficou? Minha irmã, ela começou a ser conselheira de pessoas que passaram por esse lugar. Talvez você passou por um lugar difícil, mas como diz a palavra: Senhor, quem foi que errou para que ele nascesse assim? Foi os pais, ele. Jesus diz: não, isso aconteceu, ele é dessa forma, para que a minha glória, para que prevaleça, para que se mostre a minha glória. O mal que você fez no seu passado não foi em vão. Eu fui um viciado. E quantos jovens viciados eu pude ajudar e trazer para a igreja? É mais fácil dizer, alcançar aquele que eu passei: olha, eu tenho experiência nesse lugar, deixa eu te dizer, eu consegui vencer, você também pode vencer. Minha esposa, ela foi abusada e ela perdoou também. E hoje minha esposa, ela tem aconselhado muitas mulheres que passaram pelo abuso. Você passou por lugares difíceis? Não desista de viver. A glória do Senhor, através dessa situação, vai se manifestar em sua vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Oh.
Eu quero terminar dizendo, onde diz na Bíblia, até que eu venha, ele fala lá, olha o que ele diz. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus aponta para além da sua morte. Ele não ficou estacionado na morte. Ele apontou para além. Jesus, quando ele diz está consumado, a Bíblia nos fala que acontece um grande terremoto na terra, os túmulos se abrem, alguns mortos se levantam e entram em Jerusalém. Pastor, o senhor está vendo muito Netflix? Isso não é zumbi, pastor? Santos se levantaram e entraram. Jerusalém ficou abalada porque perceberam que mataram o inocente, mataram o Filho de Deus. Jesus, ele passa 3 dias no inferno. Ali no inferno ele dá a chance para alguns. Ele toma a chave da morte. E hoje, querido, a nossa expectativa, muito mais do que o terremoto no dia da sua morte, vai ser a explosão quando ele estiver voltando para buscar a igreja. Vai ser um estrondo. E é isso que nós devemos almejar, a volta de Jesus. Maranata, Maranata. Ó, venha Jesus. Deus, ele quer buscar a noiva dele. A noiva dele é a igreja dele. Você é a igreja. Você é a igreja. Amém? Amém? Que o seu coração, querido, esteja disposto nessa hora a perdoar, a consertar, eliminar as pendências e ser digno de participar da Santa Ceia. Como diz no final do filme Resgate do Pai, faça por merecer. Faça por merecer a sua salvação. Em nome de Jesus.